Meus amigos, estão dando aqui continuidade ao nosso bloco 2 de aula, né? Vamos então falar agora sobre os supra-princípios, né? Os super-princípios do direito administrativo. Nós vamos falar aqui agora especialmente sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e também falaremos sobre a indisponibilidade do interesse público. Lembrando que esses dois princípios, segundo a doutrina clássica, são aí basilares, são fundamentos para toda a doutrina administrativista, para todo o direito administrativo. Inclusive é encabeçado aí pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E aqui eu já adianto para vocês que esses princípios não estão descritos de forma expressa na Constituição. Nós podemos entender diante de uma interpretação que eles estão lá presentes. Tem exemplos desses princípios na Constituição, mas de forma expressa eles não estão. Então, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público não estão expressamente assim escritos na Constituição. O precursor, o principal defensor desses princípios é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Lá no final, eu irei falar sobre o posicionamento já existente hoje na doutrina mais nova, na doutrina moderna, sobre esses princípios. Falaremos agora inicialmente sobre o princípio da supremacia do interesse público. Vejamos lá na tela. Então está aí, sobre o princípio do direito administrativo. O Celso Antônio Bandeira de Mello é quem é o maior, vamos dizer, o precursor desses princípios aqui no regime jurídico brasileiro. E ele, já falei também, são princípios implícitos, há um interesse, segundo a doutrina clássica, há um interesse primário e há um interesse secundário. Aqui comigo na tela, então, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a supremacia do interesse público é esse super princípio que vai colocar o Estado, primeiro momento, falou em supremacia, supremo, do interesse público, vai dizer o quê? Que o Estado, quando ele age em interesse primário, ele vai agir com supremacia. Então nós já percebemos que há uma relação aqui de verticalidade, de superioridade. O Estado está lá em cima e o cidadão está aqui embaixo. O famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. A supremacia do interesse público sobre o privado. E sempre que o Estado estiver na condição de interesse primário, gente, é o interesse da coletividade. O Estado irá atuar aí com superpoderes. A doutrina vai dizer que o Estado age nesse momento com poder de império, com poder extroverso. O Estado vai agir buscando a finalidade pública. Lembrando que alguns doutrinadores clássicos também vão chamar aí o princípio da supremacia do interesse público como o princípio da finalidade pública. Então, há uma divisão entre interesse primário e interesse secundário. O primário é sempre que o Estado age diretamente para a consecução dessa finalidade pública, na prestação de serviços públicos em excelência. Agora, o interesse secundário é quando o Estado não age diretamente no interesse público, ele age no interesse dele. Por exemplo, quando o Estado atua na economia como sociedade de economia mista, como ele atua como empresa pública, como ele atua pela Petrobras, como ele atua pela Caixa Econômica, como ele atua pelo Banco do Brasil, ali seria o interesse público secundário. Ele não está visando, segundo a doutrina clássica, o interesse primário do povo, da sociedade. Então, nesse momento em que ele age como interesse secundário, ele não tem superpoderes. Ele não age com a supremacia do interesse público. Ele age, entre aspas, como agem os particulares, em que pese o critério público nunca será totalmente afastado. Como já falei na aula passada para vocês, tanto é que o funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios, da Petrobras, em que pese serem pessoas jurídicas de direito privado, em que pese o Estado está buscando um interesse secundário e não primário, eles serão submetidos à regra do concurso público, Eles deverão ter os seus meios de licitar, não na atividade principal, mas na atividade meio para adquirir material, por exemplo, Não nos atos de gestão comercial, não, lá não. Estou dizendo aqui na busca, aí, na questão de objetos necessários, papel, impressora, contratação de empresa de segurança.
eles terão que se usar da licitação. Então perceba que a doutrina clássica vai discernir, né, diferenciar interesse primário. Quando fala em interesse primário, o Estado age forte, né, poderoso, poder extroverso, poder de império. Quando age em interesse secundário, ele vai agir na mesma condição do particular. Quando é interesse primário, é uma relação de verticalidade. Quando há o interesse secundário, uma relação de horizontalidade, né? Então, pelo menos essa é a regra. Veja bem, o Estado também ele atua, lá na frente nós vamos estudar sobre os atos administrativos e nós vamos ver que o ato tem uma presunção de veracidade, ele tem uma presunção de legitimidade, ele às vezes é auto-executável, auto-executoriedade, né? São atributos do ato administrativo: exigibilidade, certezas, liquidez. Então perceba que nesse momento há um interesse público primário, o Estado ele vai impor a você haja isso. Não tem como, por exemplo, meu vizinho tem uma casa super bonita, eu sou doido para comprar a casa do meu vizinho, vivo ali colocando preço na casa dele, ele nunca quis me vender. Por quê? Porque ele não é obrigado a me vender. Eu não tenho superioridade. A minha relação com o meu vizinho é de horizontalidade. Agora, digamos que o Estado, no seu interesse primário, ele se interessa aquele terreno de vizinho para construir um hospital, o meu vizinho nada poderá fazer. O Estado poderá desapropriar aquela área para construir um hospital. Ainda que o meu vizinho tenha todo apego do mundo, a casa que ele construiu, né? Passou 40 anos, foi da família, não interessa. Porque há um interesse primário, há uma finalidade pública e o interesse primário, em regra, ele vai prevalecer sobre o interesse, né, individual. Então perceba, quando o Estado ele age em nome desse interesse primário, ele está agindo de acordo com a finalidade pública, ele está agindo aí sob a tutela, o pálio do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Quando ele não age no interesse primário e no secundário, aí ele age em razão de horizontalidade, ele não tem esses superpoderes. Acompanhe comigo na tela. Em primeiro lugar, um ponto que merece atenção é que, ao se tratar da primazia do interesse público sobre o particular, referimos-nos ao interesse público primário, isto é, aquele relacionado com as necessidades coletivas e alcançado pelo desempenho das atividades fim da administração. Já o interesse público secundário se consubstancia no exercício das atividades meios da administração. Diz respeito ao interesse individual do próprio Estado, manutenção de receitas públicas, defesa do patrimônio público. É digno de nota que alguns autores apenas consideram interesse público primário um interesse público propriamente dito. E aqui, comigo na tela, perceba que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ele vai condicionar a atuação típica do legislativo e também do executivo na criação de leis e na execução das leis, na hora de pôr em prática, né? Então perceba que vai condicionar. Então a importância, né, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Acompanha comigo na tela. Em suma, o princípio da supremacia do interesse público é responsável pela criação de prerrogativas, poderes, né, prerrogativas para a administração quando age em prol do interesse primário. Nós já falamos isso. Todavia, tais prerrogativas só se justificam se, na medida em que tal finalidade pública é perseguida e quando respeitados os direitos e garantias fundamentais. Como já falei, há uma relação de verticalidade, né? Um está lá em cima, o outro lá embaixo. Há um poder de império, há um poder extroverso. Sempre, gente, que eu vi falar, sempre que ver falar nesses três requisitos aqui, nós estamos falando em supremacia do interesse público. Há uma relação de verticalidade, há uma desigualdade, há um poder de império, imperador, né? E há um poder extroverso, um poder que ele acaba, um poder extremado, né? Um poder além, né? Então vamos lá, vamos acompanhar. Já no interesse secundário, também como já adiantei para vocês, o Estado ele não age em posição de superioridade, ele age aí, né, na horizontalidade, igualdade e normalmente nesse momento aqui o Estado ele vai aí agir, né, ele vai ser tutelado, o regime vai ser de direito privado. Lembrando que não há uma derrogação total do regime público, nós já falamos aqui, não há uma derrogação total do regime público.
Dê exemplo aí, por exemplo, do concurso, né? Concurso público. Mesmo nas entidades de direito privado, algumas regras do setor público serão respeitadas, né? Então, aqui comigo na tela, passamos sobre a indisponibilidade do interesse público, sobre a supremacia do interesse público, e agora nós temos a indisponibilidade do interesse público, que assim, o próprio nome já vai dizer administração pública, né? Então, o gestor, né, ele vai gerir a coisa pública, não é dele. Ele vai deixar bem distante o seu pessoal. Ele não vai dizer, fulano é meu amigo, fulano está passando por dificuldade, eu não vou cobrar o IPTU de fulano esse ano, não. Né? Por que ele não pode fazer isso, gente? Porque a administração pública é uma forma de administrar aquilo que é público. Se é público, é do povo, é de todos, né? Então não tem como abrir mão daquilo que é público em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Então, vamos lá, acompanha comigo na tela. O princípio em análise tem uma razão lógica bastante simples. A administração é mera gestora dos bens e interesses públicos que são de titularidade do povo, sendo uma obrigação do administrador buscar sempre a satisfação do bem comum, que é o interesse público primário, e a conservação dos bens públicos, né, que são aí um interesse secundário. Então, aqui comigo na tela, percebe que o princípio da indisponibilidade é algo mais simples de se perceber. Percebe que é apenas o quê? Na coisa pública, seja na gestão, seja na conservação, sempre tem que ser protegido o patrimônio público. Sempre tem que ser preservado o interesse público primário, que é aquilo que é os anseios, né, da própria coletividade. Falei para vocês que isso é o entendimento da doutrina clássica, né? Mas doutrinadores modernos já criticam essa diferença entre interesse público primário e interesse público secundário. Por quê, gente? Eles vão dizer que hoje na administração gerencial não cabe mais esse poder extroverso imperial do Estado. E além disso, o o interesse secundário, quando o Estado age buscando receitas, nada mais ele vai pegar esse dinheiro para quê? Só para acumular o dinheiro ou para investir? Né? Ou para investir em aquilo que é necessário para a sociedade. Né? Então o Estado ele não busca receitas para acumular, ele busca conseguir receitas para aplicar naquilo que é necessário, na saúde, na educação, na segurança, no lazer, né? Naquelas prestações sociais, na manutenção do próprio Estado. Então perceba que esse dinheiro, que então essa renda, que então era interesse secundário, ela passa a ser aplicada no interesse primário, né? Então essa é a principal crítica hoje que se tem dos doutrinadores modernos em relação a essa diferença entre interesse público primário e secundário. Mas isso é discussão doutrinária, né? Se for hoje a doutrina majoritária, é a clássica, e entende que, assim, a supremacia do interesse público sobre o privado, há indisponibilidade, o Estado age com essa supremacia, sim, e é preciso diferenciar o que é interesse público primário do que é secundário, apesar das críticas que eu acabei de elencar aí para vocês. Então, a gente finaliza essa parte de subprincípios e agora nós vamos adentrar já no artigo 37 da Constituição em princípios que são aplicáveis à administração pública. Henrique, só tem esses princípios da administração pública do artigo 37? Não, gente. Tem mais no decorrer da Constituição, tem mais em leis infraconstitucionais abaixo da Constituição, mas a Constituição, no artigo 37, nós vamos ver que elencou. Se a Constituição assim fez, ela quis dar, né, ênfase a esses. Então, de forma expressa, estão previstos, né, no artigo 37 e vai dizer que são aplicáveis à administração pública direta e indireta. Né? É o que nós vamos ver agora. Acompanha comigo na tela. Olha aí o artigo 37. Ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, então perceba que é a Constituição que vai dizer que a administração pública, e aqui nós vamos ver direta e indireta, qualquer dos poderes, gente, qualquer dos poderes. Então,
não só o poder executivo, mas o poder judiciário, o poder legislativo, terão que respeitar esses princípios, ó, tanto da administração direta quanto da administração indireta. E aqui, ó, para que você possa perceber, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dividir. Aqui nós vamos ter a administração direta e aqui nós vamos ter a administração indireta. Eu desenho muito bem, viu? Não vai ficar rindo aí não. Ficar rindo de mim não. Não vai rir de minha letra aí não. Então, na administração direta, nós vamos ter o quê, né? O poder executivo, aqui o chefe, vamos botar no âmbito federal o presidente, né? E aqui nós vamos ter a figura também, ó. Deixa eu deixar aqui. Desse lado nós vamos ter a figura dos estados, né? Distrito Federal, municípios, né? E também da União. E aqui nós teremos o chefe do Poder Executivo, e aqui pode ser o prefeito, pode ser o presidente, né, o governador. Logo abaixo nós teremos o que? Ministério, se for da União. Se for nos estados e nos municípios, teremos secretarias, teremos órgãos, diretorias, repartições e aí, né, toda aquela classificação, gente. Então, essa é a administração direta. Desse lado aqui, ó, desse lado, todos, né, aqui são de direito público. Lembrando que os órgãos não possuem, né, personalidade, os órgãos não possuem personalidade jurídica. Desse lado de cá, nós vamos ter a administração indireta. Nesse campo aqui, tudo né, toda relação é por meio de hierarquia, ó, hierarquia. Desse lado aqui, não há hierarquia nenhuma. Nós vamos ter pessoas, ó, veja bem que nós teremos administração indireta também na União, teremos administração indireta nos estados, teremos administração indireta no Distrito Federal e também nos municípios. Quem é que compõe a administração indireta? Primeiro delas, ó, autarquias, sociedade de economia mista, né, empresa pública e teremos associações, né? Então, todas essas aqui são entidades, ó. Todas essas aqui são pessoas jurídicas. Essas aqui, ó, contraem direitos e obrigações, elas respondem por si só. Os órgãos não. Os órgãos não respondem por si só. É a pessoa jurídica, o Estado, a União, o Distrito Federal, o município que irá responder. Aqui não. Aqui elas mesmas respondem. Aqui eu falei que tinha hierarquia, aqui não tem. Aqui tem vinculação, ó. Aqui tem o princípio da, ó, tutela administrativa. Aqui há apenas uma fiscalização, uma vinculação, uma tutela. Aqui não. Aqui vai ter uma hierarquia, né? Essa relação é diferente. É por isso que o Ministério que está aqui, ó, da Previdência Social, ele não vai mandar no INSS, que é a autarquia, né? É por isso que o Ministério do Meio Ambiente não vai mandar no IBAMA, né? É por isso que o Ministério da Economia não vai mandar aqui na Caixa Econômica. O Ministério da Economia não vai mandar, o Banco Central não vai mandar aqui no Banco do Brasil, porque aqui são entidades, né? O controle aqui é de vinculação, aqui é de tutela. Isso aqui nós vamos ver melhor quando a gente for estudar aí a administração direta e indireta. Aqui é só para vocês entenderem, né? Desenhe esse esquemazinho para que vocês possam entender o que é a administração direta, o que é a administração indireta e saber que esses princípios que estão aqui, eles serão aplicados tanto na administração direta quanto na administração indireta. Vamos estar aprendendo a mexer aqui agora, viu? Tá mexendo, tá em tudo. Vamos lá então, continue aí. Então, ó, que princípios são esses, gente? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se vocês perceberem, ó, em vermelho aqui, ó, Flamengo, né? Limp, né? Limp. E aqui, pessoal, gente, ó, se utiliza muito isso aqui, chama, né, de faz lá os mnemônicos. E aí, quando se fala em princípios expressos da administração pública, LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Eu não sou muito de gravar esses mnemônicos não, mas o pessoal gosta de fazer e é bom para decorar, né? Guardar no coração, decorar e guardar no coração. Então, são princípios que se aplicam
todos os poderes da administração direta e indireta, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós vamos falar de cada um deles agora. Então observe que não é só o poder executivo que deve ter sua conduta norteada por tais princípios, né? Mas também o judiciário, o poder legislativo no exercício da função administrativa, função atípica, né? E como eu falei para vocês também, se aplica a todos os poderes de administração direta e indireta de todos os poderes, inclusive em todos os níveis, né? União, Estados, Distrito Federal e município. O primeiro deles aqui comigo na tela agora, a gente pode falar um pouquinho. O primeiro deles é o princípio da legalidade, né? Princípio famoso, né? Todo mundo aqui já viu que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Quando alguém fala com você, faça isso para mim, você disse, não sou obrigado, né? Não sou obrigado a fazer isso. Por quê? O princípio da legalidade, ele vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se a lei não manda eu fazer, eu não faço, né? Não é assim? A lei não me obriga a fazer isso, eu não faço. E se a lei não me proíbe, eu faço, né? O famoso brecha na lei. Só que esse é o princípio da legalidade, né, geral, né? E aqui nós vamos ver que é uma diferença entre o princípio da legalidade geral e o princípio da legalidade administrativa, assim como o princípio da legalidade administrativa e o princípio da reserva legal. Mas nesse primeiro momento, o princípio da legalidade, como nós já estudamos em direito constitucional, ele vai dizer, né, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lá no início da aula eu falei para vocês, esse princípio da legalidade, ele é um princípio, o critério aqui, lato sensu, de forma geral. Ele vai dizer aqui, está se referindo a qualquer regra, seja princípio, seja uma norma constitucional, seja uma lei complementar, uma lei ordinária, uma medida provisória, um decreto, uma resolução, um regulamento, uma portaria. Como eu falei, lá no Poder Judiciário, você não entra no fórum com a camiseta regata ou de bermuda, porque o juiz não permite. Como é que ele não permite isso? Por meio de uma portaria. Uma portaria lá dizendo que tem que ter o traje específico para se adentrar dentro daquele recinto. Então, naquele momento ali, aquela portaria é a lei. É ela que regula aquela situação, né? A fila que você deve cumprir. Então, perceba que o princípio da legalidade, de maneira ampla, como a Constituição vai dizer, é obrigado a fazer ou não deixar de fazer, senão em virtude de lei, está falando de maneira ampla. Quando a Constituição ela quer falar que é especificamente sobre esse determinado ato deve acontecer especificamente por meio de lei, ela não está referindo ali à legalidade, princípio da legalidade. Ela está referindo ao princípio da reserva legal, né? Lei específica. Então, já adiantando para vocês, quando eu falo em reserva legal, estou dizendo que determinada matéria deve ser especificamente criada por meio de lei. E lei aqui, lei em sentido restrito, né? Lei aqui passada pelo crivo, pelo poder legislativo, com exceção da medida provisória, que não é lei, mas tem força de lei e também poderá ser convertida em lei, né? É uma exceção. A medida provisória não é lei, mas ela tem força de lei. Tanto é, por exemplo, o crime, né? O tipo penal, matar alguém, um tipo penal primário, né? Quando você diz isso, você não pode criar um tipo penal por meio de um ato administrativo, porque exige, né? O princípio da legalidade penal, o criminal vai dizer, não há crime se lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, lei, né? Então, a lei que vai criar o tipo penal, não pode um regulamento criar um tipo penal, não pode um decreto administrativo criar uma legislação penal, porque exige uma norma primária, exige uma lei em sentido estrito, é o princípio da reserva legal. Mas vamos lá, na frente a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Então, princípio da legalidade na tela. O princípio da legalidade constitui uma verdadeira garantia ao particular, visto que tem por função vincular toda a atuação administrativa, surgindo com o Estado de Direito, expressão da vontade do povo, pois é elaborada por seus representantes. E aqui já nasce, né, aquela primeira distinção que eu fiz para vocês. Legalidade geral, legalidade administrativa. Então, aqui comigo na tela, lembra que eu falei, não vou fazer isso porque eu não sou obrigado. Não é lei, não tem lei que me
faça cumprir isso, né? Não sou obrigado, não vou fazer, pronto. Se a lei, como eu disse, se a lei não manda eu fazer, eu não sou obrigado a fazer. Se a lei não me proíbe e eu quiser fazer, eu faço. Porque é assim o princípio da legalidade na forma geral. Mas na legalidade administrativa não é bem assim. O servidor público, né? O próprio gestor, quando se trata de administração pública, a legalidade administrativa, ó, vou dar um exemplo aqui meio até raso, vamos assim dizer. Vocês lembram do burro? O burro não coloca um tapa aqui que ele olha só para frente, de maneira bem, vamos dizer, raso, né? Esse exemplo, mas o administrador público, o servidor público, ele só vai agir de acordo com o comando da lei. Se a lei determina, ele faz. Se a lei não determina, ele não faz. Então tem essas duas vertentes. Ó. Ele só vai fazer a forma como diz a lei, e se há uma lacuna na lei, ele não vai fazer. Se a lei não trata sobre aquele assunto, ele não pode fazer. Não tem a famosa brecha. Enquanto o particular pode se utilizar da famosa brecha, o agente público, o administrador, não tem essa prerrogativa, porque ele deve agir segundo a lei, segundo legem. Ele não pode agir contra a lei e nem praeter legem, nem agir além do que diz a lei. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, vamos acompanhar lá na tela. Ó, tá aí, ó. A legalidade administrativa é segundo a lei, segundo legem. Contra a legem não pode, praeter, que é além também da lei, também não vai poder. Então, a diferença entre legalidade e a legalidade administrativa, enquanto o particular, ele só vai fazer, né, só é obrigado a fazer o que a lei determina, e aquilo que a lei não determina, não diz nada, ele pode agir, ele pode fazer, se a lei não proíbe, ele pode fazer. O administrador público, né, o servidor público, ele só faz aquilo que a lei determina. Nem contrário, nem a mais. É somente aquilo. Então, essa é a diferença entre legalidade administrativa e legalidade geral. Olha o que vai dizer ali Lopes Meireles. Ó. Ali Lopes Meireles, saudoso, né, grande professor de direito administrativo, doutrinador, ele vai dizer o quê? Sintetiza com excelência essa ideia. Ele vai dizer, ó, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Se a lei não fala, não pode fazer. Então, essa é a diferença. Além da legalidade legal, né, vamos dizer, geral e a legalidade administrativa, tem essa outra diferença, o princípio da reserva legal, como eu falei para vocês. A reserva legal é quando vai exigir uma lei em sentido estrito. Determinado assunto tem que ser tratado somente por meio de lei, né? Lei em sentido formal, restrito, passada pelo Poder Legislativo, ou traz exceções aí à medida provisória que não sai do Poder Legislativo, mas é pelo presidente da República, né, ou pelo governador, ou pelo prefeito, e aí é uma exceção, não é lei, mas tem força de lei. Além dos extremos, né, no caso de estado de sítio, no caso de intervenção federal, né, no caso de guerra, por exemplo, atos administrativos poderão limitar aí os nossos direitos, mas situações de extremos, situações de exceção. Então perceba que em alguns casos, determinados assuntos só podem ser criados por meio de lei. Aqui comigo na tela, exemplos clássicos. Impostos só podem ser criados por meio de lei ou medida provisória. Crime, como eu falei para vocês, benefícios previdenciários, gente, só pode ser criados por meio de lei. Aqui lei, ó, lei em caráter restrito, stricto sensu, não lato sensu, lei que passou pelo crivo do Poder Legislativo. Por isso se chama de reserva legal, reserva de lei. Vamos lá, vamos dar continuidade então. Então aqui comigo na tela, saímos do princípio da legalidade, fazendo essa distinção. Espero que você tenha compreendido e vamos passar agora pela impessoalidade. Ó. É o LIMP, né? A impessoalidade às vezes vai se confundir com a própria finalidade pública. É impessoal. Nós vamos ver a teoria, né, volitiva da vontade, a teoria do órgão. O órgão, esse nome não é por acaso não, gente. Órgão, né? Nós temos aqui um corpo, né, um corpo humano, e temos diversos órgãos, né? E membros, perna, braço, mão. Isso tudo compõe uma coisa só, né? Isso tudo compõe uma só pessoa.
E o que acontece? Na administração pública é assim, a teoria do órgão foi assim criada, há uma divisão. Órgão, nós já falamos, são, né, centros de competência, eles não possuem, né, essa personalidade jurídica, mas eles são interligados a uma pessoa jurídica, uma relação de coordenação e subordinação. Eles são subordinados, lembra um desenho que eu fiz para vocês, subordinados aí ao chefe do Poder Executivo, né, ao chefe do Poder Legislativo, ao chefe do Poder Judiciário, que eles também possuem órgãos em todas as entidades administrativas, União, Estado, Federal e municípios, né? Então, quando um servidor ele age, ele não age em seu nome. Quando o policial lhe aborda na rua e ele acaba extrapolando, né, agindo aí com excesso de poder, um abuso de autoridade, ele não está agindo em nome próprio. Ele não está agindo em nome da polícia. Ele está agindo em nome do Estado, porque a polícia também não é entidade. Se ele é um servidor da Bahia, ele age em nome do Estado. É por isso que você vai ingressar com ação não contra ele nem contra a polícia. Vai ingressar com ação contra o Estado da Bahia, que a pessoa jurídica é a única pessoa jurídica que está ali e que tem o quê? A pessoa jurídica ela é capaz de adquirir direitos, mas também tem o quê? Obrigações, né? Então, o princípio da impessoalidade, uma de suas vertentes é essa, né? É de distinguir essa questão, né, do agente público. Outra questão, esse agente público, quando um servidor ele ingressa de maneira, né, ali não legal, vamos dizer, forjou um concurso público, comprou, ele está ali, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois descobre. Quando descobre, o que vai acontecer, gente? Ali percebe que a sua investidura não é legal, vai ser declarada nulidade, né, nulidade daquele ato de investidura dele, mas tudo que ele praticou naquele momento vai ser conservado, porque ele não agiu em nome próprio, ele agiu em nome da pessoa jurídica que ele pertence. Entendeu? Ele agiu em nome da pessoa jurídica. Então perceba por quê? Porque a teoria, né, ele faz parte daquele órgão. A teoria da imputação volitiva, isso se chama, gente, agente de fato, ou agente putativo. Parece, né? Putativo é aquilo que parece, mas não é. Né? Parece, mas não é. Então, nesse caso, se esse servidor investiu de maneira fraudulenta, tudo que ele praticou enquanto servidor vai ser mantido, salvo, né, se ele fez lá outras fraudes no exercício e privilegiando pessoas, prejudicando pessoas. Aí não, é resguardado os direitos individuais dessas pessoas que foram prejudicadas por aquele servidor. Mas caso contrário, se ele atuou certo, aquilo tudo vai ser mantido em razão da confiança legítima, da segurança jurídica, porque você foi lá naquele órgão e você recebeu sua certidão de nascimento assinada por aquele servidor, entendeu? Então, você confia naquilo ali, né? Então, o princípio da impessoalidade vai ter essas distinções. Nós vamos ver aqui da impessoalidade também, que vai vedar promoções pessoais, né, do agente público. Por exemplo, agora é época de campanha, né? Dá muito problema quando está em campanha política e vai agradecer aqui ao prefeito fulano de tal pelo patrocínio tal, né? Não pode fazer isso. Pode fazer, eu quero agradecer aqui a fulano de tal. Pronto, não preciso mensurar ele na condição de prefeito. Por quê? Ele é prefeito para gerir para todos e não há uma promoção pessoal, não pode haver uma promoção pessoal dele. Ele se utilizar do que é público para se promover. Ainda mais numa campanha eleitoral, né? Pode-se agradecer à prefeitura, agradece à prefeitura sem citar o nome do prefeito, né? Pelaquele patrocínio, mas não pode citar o fulano de tal. A mesma coisa, cores, símbolos, tudo que possa lembrar aquela pessoa, tudo que possa promover a imagem pessoal daquela pessoa. Então vamos acompanhar a impessoalidade para que a gente possa finalizar esse bloco aqui, ó. Então, o conteúdo do princípio da impessoalidade possui 4 acepções. Primeiro, a finalidade pública. A gente falou em pessoalidade, falou em finalidade. Qual é a finalidade do direito administrativo, da administração? É sempre o interesse primário, é sempre o interesse coletivo, sempre o interesse da coletividade. Ó, isonomia também. O que é isonomia? É igualdade. No concurso público se preza muito pela igualdade, não pode favorecer ninguém. Proibição da promoção pessoal e validade dos atos praticados por agentes de fato. Tudo que eu já falei para vocês aqui, ó. Olha o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo,
ou de orientação social. Até aqui beleza, ó, perceba que as campanhas deverão ter esse caráter de educação, informação e orientação, mas dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Então, essa autoridade, esse servidor, ele não pode de maneira alguma se utilizar da administração pública para atingir um fim pessoal. Aqui também, né, nessa questão, pode acontecer até o próprio desvio de finalidade, né? Quando esse autor desse desvio ele busca, por meio da coisa pública, atingir um fim que não é aquele desejado pelo interesse público, né? Ele busca atingir um fim que é ilícito e não um fim que é desejado pela administração. Então, por fim, por força do princípio da impessoalidade, são considerados válidos ao agente de fato, daquele que eu falei para vocês, todos os atos praticados por servidores de fato, servidor investido irregularmente na função pública, têm seus atos imputados à administração, não sendo possível prejudicar os terceiros de boa-fé que tiveram situações modificadas pelos atos daquele. E isso vai ser justificado aí pela teoria da imputação volitiva, aquilo que eu falei lá no início. Os agentes, as pessoas, as autoridades administrativas, elas agem em nome da pessoa jurídica. Elas não agem aí em nome próprio, né? Lembra do exemplo do policial? O policial, quando ele exerce a sua função, ele está exercendo ali, né, em nome do Estado, né? Ele é um funcionário do Estado, não é em nome próprio. Segundo essa teoria, os órgãos são meros instrumentos da atuação estatal. E a relação que mantém com a entidade, falou em entidade, falou em PJ, é de imputação e não representação. Representação, por exemplo, é o que o advogado faz, né? Há uma procuração para que o advogado represente aquele cliente. Aqui não, você passou no concurso, há uma imputação, você já é, né, automaticamente ligado àquele órgão e a partir daquele momento você está ali na condição, né, ali de elo, né, na condição de fazer um instrumento, né, ser um instrumento para que a vontade da entidade a que você pertence seja ali materializada. Então é por isso que a teoria da imputação volitiva é isso. Essa teoria, os órgãos são meros instrumentos de atuação estatal, em relação que mantém com a entidade de imputação e não de representação, a atuação do órgão por seus agentes é imputada à pessoa jurídica. Como eu falei, se você teve um problema, se você foi atropelado pelo SAMU, né, aí no município que você mora, você não vai ingressar com ação contra o prefeito, você não vai ingressar com ação contra o motorista da viatura, você não vai entrar com ação vai entrar com ação contra o município, né? A entidade a que aquele funcionário pertence, né? Então, isso é a teoria da imputação volitiva, né? Então, nós vamos finalizando aqui mais um bloco e iremos falar no próximo bloco, finalizando a nossa aula, sobre moralidade, publicidade e eficiência. Então, até o próximo bloco. Já estou no aguardo de vocês.